a CDU normalmente procura responder às necessidades que se lhe apresentam de uma forma mais forte. E pareceu-nos bem que uma mulher, para não ser sempre um homem, uma mulher com conhecimento um pouco mais noutra linha, ponderando as questões da economia, do desenvolvimento, da economia social, que conseguisse ver a nossa terra de um modo mais fino, encontrar nela as potencialidades e valorizá-las, de modo a conseguirmos que em Alcobaça se conseguisse materializar a ideia de que é possível um concelho com crescimento, mas um concelho desenvolvido e um desenvolvimento integrado, equilibrado, sustentado e sustentável. E para isso pareceu-nos que uma pessoa, Clementina ou Maria ou Manuel, uma pessoa que tivesse alguns conhecimentos do ponto de vista teórico seriam úteis para materializar essa vontade. Portanto, como sabe, eu já há 2 mandatos que estou na Assembleia Municipal. Por outro lado, esta é a minha terra. Por outro lado, ainda eu aprendi que todo o indivíduo, ou a maioria dos indivíduos, fazem um percurso de aprendizagem ao longo da sua vida. E é suposto que no final ou a um determinado momento do seu percurso, tem a preocupação de reverter o conhecimento que apropriou em prol do seu território, do seu espaço. Isto é o conceito de espaço vivido. E eu senti que era a hora, ou era agora, que eu poderia pôr em prática, aplicar na minha terra aquilo que eu aprendi, ou então depois já não havia tempo. Não, o João Paulo Raimundo era um candidato independente da CDU. Os candidatos da CDU são livres de fazer as suas opções, as suas escolhas. O João Paulo Raimundo escolheu sair e seguir outro caminho. É livre, é natural. Sinto-me realmente honrada e lisonjeada porque até agora não foi ouvida nenhuma voz discordante. Eu acho que não há nenhum partido que faça tudo mal ou que faça tudo bem. A liderança do PSD em Alcobaça, do meu ponto de vista, e face àquilo que eu defendo, e a CDU também, tem sido uma liderança autocentrada. Nós raramente ouvimos falar no executivo camarário. Ouvimos falar o presidente, o presidente, o presidente. E essa é a mudança que nós queremos fazer, que é mobilizar e envolver, isto em termos de gestão. E depois, do ponto de vista prático e do ponto de vista das obras, há realmente situações que poderiam, do nosso ponto de vista, ser evitadas com um bocado mais de diálogo, um bocado mais de envolvimento das populações e um bocadinho, se calhar, até mais de humildade. A Câmara meteu-se em alguns projetos que deram prejuízo para a Câmara, não trouxeram mais-valias nem melhorias para a população e criaram situações, até do ponto de vista legal, um bocado complexas. Portanto, eu penso que se houvesse mais participação, mais auscultação das populações, maior envolvimento, a questão da água teria sido de outro modo, a questão do saneamento teria sido de outro modo, a própria questão do mosteiro teria sido de outro modo e Alcobaça teria ficado a ganhar. Esta, claro, que é a minha opinião. Relativamente à água, nós não podemos esquecer que a água é um bem escasso. E penso que isso às vezes passa despercebido. Ela corre nas torneiras todos os dias e nós nem pensamos que é um recurso escasso.
Daí, às vezes, se calhar não havia muita preocupação com a água que se perde nas canalizações, com a água que se paga e não se consome. Penso que esse valor de um bem primário não é devidamente respeitado. E isso leva naturalmente a que depois a água, ao nível do preço que chega ao consumidor, também seja a um preço muito elevado. Nós somos dos municípios que pagamos água a taxas elevadíssimas, comparativamente poderia ser mais baixo. Também a forma como foram negociados, e sabem, nós temos-nos pronunciado, os dossiês da água foram muito nefastos e caros, excessivamente caros para o município. Os centros escolares, está à vista, são coisas que ainda não estão totalmente resolvidas. A Câmara, o Sr. Presidente, tem acautelado de alguma maneira a disponibilidade financeira que diz e não mente, o Sr. Presidente, pelo menos diria, não é mentiroso. Portanto, o Sr. Presidente tem afirmado que há liquidez para fazer face às dívidas que existem relativamente aos centros escolares. Mas melhor era se não houvesse dívidas, se as coisas tivessem sido feitas de maneira a que não existissem dívidas, porque aqueles recursos poderiam reverter para outras coisas essenciais, nomeadamente, por exemplo, o património, a habitação, essas coisas que estão tão degradadas e insuficientes no município de Alcobaça. A diferença que nós vamos fazer tem justamente a ver com o modo de governar. Nós pensamos que um executivo não pode governar sozinho. Nós pensamos que um executivo que aposta no desenvolvimento tem que ter em conta os pressupostos fundamentais e básicos do desenvolvimento. É preciso que as pessoas sejam ouvidas e que depois haja um modelo de avaliação onde as pessoas vejam que, olha, a minha proposta foi ouvida. A fossa que corria ali livremente na rua, afinal o problema foi resolvido. A passadeira que não estava colocada realmente já foi corrigida. A falta de acessibilidade, nomeadamente para pessoas com mobilidade reduzida, como sejam pessoas com deficiência a nível motor, a nível visual, os cegos, que possam circular livremente numa terra que é a sua. Portanto, e aí, quando a pessoa faz uma proposta e vê que a sua proposta foi ouvida, ainda que não seja toda resolvida, mas que foi ouvida, sente-se motivada, sente-se estimulada a participar. E aí nós temos a mudança. Nós começamos por aquilo que nos parece mais importante, que são as pessoas. As pessoas que por acaso têm empresas, as pessoas que por acaso fazem parte do movimento associativo, as pessoas que por acaso estão ligadas à execução. São pessoas. E as pessoas que têm necessidades específicas, quer sejam empresários, quer sejam artistas plásticos, quer sejam artesãos, pessoas. E para isso nós queremos construir ferramentas, instrumentos que ajudem as pessoas. Nesse sentido, e nós já o dissemos, e consideramos isto uma grande obra, uma obra imaterial, mas que se reflete a nível do material, criar um espaço a que nós poderemos chamar o Gabinete de Apoio ao Empresário. Isto permite orientar, acompanhar, esclarecer o empresário para que, em termos gerais, ele possa orientar a sua empresa. Há muitos empresários que foram, particularmente os micro e pequenos empresários, foram para empresários porque se viram numa situação de desemprego e foram, entre aspas, apoiados para criar a sua própria empresa.
sem conhecimentos de gestão, sem conhecimentos de natureza comercial, sem conhecimentos de fiscalidade, sem ter as competências necessárias. Portanto, este é um empresário tendencialmente a não ter sucesso. E um empresário tendencialmente a não ter sucesso não cria empresa, não cria riqueza, e nós não é isso que queremos. Por isso, queremos lhe dar instrumentos que lhe permitam ser um empresário de sucesso, que permitam adquirir competências, capacidades para eles e para os seus trabalhadores, que lhe permitam candidatar-se, se for caso disso, aos fundos comunitários, aos fundos de natureza nacional também, ou apoio bancário, que lhes permitam estar em interação com as suas associações empresariais, que têm competências para os apoiar, e que possam caminhar no sentido do desenvolvimento empresarial, depois que possam fixar-se em locais com condições, com equipamentos devidamente apetrechados para poderem trabalhar sem o risco. Na empresa há sempre risco, com o mínimo de risco. Do ponto de vista, a nível empresarial, a nível mais imaterial, pensamos criar uma escola, criar ou aproveitar, porque já nos constou que também há outras ideias, até a nível do poder público, de ser criada uma escola de artes e ofícios. Esta escola de artes e ofícios nós pretendemos que seja um espaço de inclusão para jovens, homens, mulheres, os ditos velhos, as pessoas que, sem qualquer preconceito etário, cultural, geracional, de género, possam conjuntamente encontrar formas de estar na vida, de ser, de crescer. Aí nós pensamos valorizar os recursos locais ao nível das artes, ao nível da cerâmica, ao nível dos artesãos, ao nível da pedra, ao nível dos recursos que existem. Queremos aí também criar abertura para a orientação pedagógica, para que os meninos e meninas que saem da escola conheçam as profissões não só a nível nominativo, é uma licenciatura nisto ou naquilo, mas ao nível dos conteúdos, para saberem o que vão. E queremos sobretudo também que as pessoas percebam que o investimento no saber, no conhecimento, é um investimento do indivíduo em si próprio, que ele adquire e ninguém mais lhe tira. Pode até não consubstanciar um emprego ativo na altura, mas as competências que ele tem permite-lhe desempenhar qualquer atividade. E essa é uma mais-valia que nós consideramos que são bases, são os alicerces do crescimento do indivíduo. A nível de obras mais materiais, e isto articula-se, queremos construir, pensamos que o município merece um edifício camarário de raiz, onde os trabalhadores, os eleitos, tenham condições de trabalho com dignidade, estejam equipados, de modo a que até o município possa ser atendido como deve ser. Neste momento não há, como sabem, os eleitos não têm um espaço com computador, não têm um espaço onde possam receber convenientemente, e está a ver a tal questão da participação. Queremos também apostar fortemente na continuação da mobilidade suave, que não se esgote nesta grande obra que há e que, do nosso ponto de vista, é uma obra de mérito. Nós já há muito tempo que a defendíamos, até em articulação com o município da Nazaré, apostar noutras dinâmicas, mas apostar na mobilidade em termos gerais, quer dizer, não pode ser mobilidade intra-freguesia de Alcobaça. Nós queríamos
Pretendemos criar um interface que ligue as diversas freguesias entre si, como eu digo no nosso programa, que aproxime o local da produção ao local de consumo e que permita realmente a mobilidade às escolas, ao médico, aos centros de decisão, mas queremos também que a mobilidade não se esgote internamente e que as acessibilidades ao exterior, nós temos ICs, pomposamente temos as ICs, temos as IPs, até temos a ligação a uma autoestrada. Em que condições? Como é que essa mobilidade é feita? As ICs estão no estado em questão. Nós sabemos e temos a consciência que muitas destas obras são da responsabilidade do Estado Central, mas o facto de ser da responsabilidade do Estado Central não nos inibe, nem nos legitima a passividade. É do Estado Central, cá estamos nós para pressionar e exigir. E esta mobilidade, digamos que nas circulares, nas acessibilidades, até entre algumas freguesias, por exemplo, a ligação da Alcobaça à Benedita, está como nós sabemos, não é? Portanto, e outras ICs é de facto uma aposta, um objetivo da CDU. Se nós pensarmos bem, o movimento associativo, nas diversas famílias do movimento associativo, sejam coletividades, sejam associações, sejam IPSS, sejam clubes, tudo aquilo que é o trabalho voluntário organizado, tudo o que é movimento associativo não é pago, não é remunerado, mas tem um valor económico e esse estudo até existe. Ora, esse trabalho não remunerado, a trabalhar em articulação, em parceria com a Câmara, com os órgãos municipais, seja a Câmara ou sejam as juntas de freguesia, permite rendibilizar extraordinariamente o trabalho. A Câmara ou as juntas de freguesia descentralizam verbas para o movimento associativo. Só a verba que é rendibilizado, que é aplicado como um investimento, esta descentralização não pode ser entendida como um custo, é uma despesa sim, mas é uma despesa que vai induzir rendimento, é um investimento. E por isso nós não temos outra forma de ser, porque grande número de ações que motivam o bem-estar, a qualidade de vida, a promoção da saúde, da educação, da cultura, é desenvolvida por estas organizações. E, naturalmente, nem esta Câmara nem outras o conseguiria fazer se não houvesse este trabalho voluntário. O próprio Presidente da República o disse, o reconheceu, não foi por acaso que atribuiu uma medalha de mérito ao movimento associativo. O próprio Primeiro-Ministro também o refere. E Alcobaça, isso eu digo com profunda tristeza, Alcobaça não tem trabalhado, não tem estimado, não tem aproveitado, não tem trabalhado bem com o movimento associativo. Mas é preciso outra coisa, que é também avaliar os resultados do trabalho, que também é uma coisa que não é feita. E hoje em dia, até em termos comunitários, a avaliação é um critério a ter em conta para saber para onde é que vai o nosso dinheiro, não é? É preciso alargar algumas valências, em parcerias ou como for, é necessário que, ao nível dos cuidados paliativos, ao nível dos cuidados continuados, existam mais respostas e é naturalmente necessário que se pense que o Conselho vai crescer, está a crescer, nós queremos que ele cresça e as respostas de saúde também têm que crescer, nós defendemos por isso que realmente muita coisa foi feita no nosso hospital, mas pensamos que no futuro tem que se pensar num novo hospital. Na construção de um hospital? No novo hospital. A sul do distrito? A sul do distrito. Pensamos que a sul do distrito tem uma área de cobertura onde se conseguirá
um nível de eficiência adequado, portanto, e também eficácia, mas a eficiência naquilo que materializa a rendibilização máxima, a máxima eficiência dos recursos utilizados. Em Alcobaça, penso que a CDU será, de facto, a única força, sim, a ter essa defesa. O que é que nós defendemos? Que as pessoas são o centro da decisão. E o que é que nós defendemos? Que nas freguesias onde as pessoas não estão de acordo com aquela alteração, lhes seja dada voz e oportunidade de se pronunciarem e manter aquilo que elas defendem como real. Por exemplo, aqui a freguesia de Alcobaça e Vestiaria, até porque tem características tão diferentes. Foi pacífico, como sabem, e outras que também não foram pacíficas. Da mesma maneira que há outras, por exemplo, Alves Barrota aceitou, para mim que sou mais dali, é um bocado... tem uma extensão tão grande, as duas freguesias, é uma extensão tão grande que é muito difícil gerir, mas as pessoas concordaram, pronto. Essa é a posição da CDU, é dar voz às populações. Isso até vem conforme aquilo que é o que nós defendemos, o centro são as pessoas. E se as pessoas entendem que a sua freguesia deveria ser mantida, a CDU defende que lhes deveria ser dada a oportunidade de se pronunciarem e de repor, ser de facto repensada essa decisão. Considero absolutamente que sim. Considero que é possível e que é desejável. De facto, a experiência, aquilo que eu tenho observado enquanto eleita na Assembleia Municipal, mostra-me que é possível um modelo de governação diferente e para isso tem que ter pessoas diferentes, e penso que a CDU consubstancia essa oportunidade e que as pessoas entendem que a CDU tem essa potencialidade. Por outro lado, nós temos na nossa aposta, na nossa oferta, uma componente etária com as preocupações de uma média etária acolhedora, portanto temos pessoas que respondem às tais dinâmicas intergeracionais. Por exemplo, eu sou a primeira com 72 ainda, quase a fazer 73 anos, sou a primeira à lista da Câmara, mas logo a seguir tenho uma pessoa com 28 anos. Portanto, esta média etária, homens e mulheres, gente conhecedora da realidade, gente com propostas, gente com conhecimento, digamos que nós não temos conhecimento só teórico, nós temos conhecimento quando nos falam nas marcas e nos falam na marca Alcobaça e nos falam na maçã de Alcobaça e que eu digo e o pêssego e que eu falo na maçã Casa Nova, que não é propriamente aquela coisa utilizada. Nós sabemos, nós conhecemos, nós vamos ao terreno, nós vamos pisar a terra, nós sabemos qual é a uva que dá o vinho de determinada maneira, sabemos qual é o porco malhado ou qual é o outro porco, nós conhecemos essa realidade. E as pessoas acreditam que a pessoa que está ali ao lado dela, a pisar o terreno, a terra que ela pisa, é a pessoa com competências para defender aquilo que ela precisa. Não será A vitória para a CDU é ganhar. Essa é que é a vitória. E o céu é o limite. Exato, e estão confiantes. Claro, se não estivéssemos confiantes, cada dia que nós nascemos, cada dia que nós acordamos, estamos com uma perspectiva de vitória, que é chegar ao fim das 24 horas. Esse é o caminho.